Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius Matner e hoje nós da Golfit Assessoria Esportiva trouxemos um tema um pouquinho diferente do habitual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclismo e o trânsito. Estamos entrando numa fase do ano onde o número de ciclistas vai aumentar, porque agora a temperatura vai ficar cada vez mais agradável e o número de ciclistas nas ruas vão aumentar. Então assim, a nossa ideia hoje é um bate-papo bem livre, bem tranquilo assim, onde nós vamos conversar alguns pontos sobre os aspectos legais, o que diz a lei do Código Brasileiro de Trânsito. Vamos trazer alguns exemplos do que acontece normalmente na nossa cidade e qualquer dúvida que tenha e possa aparecer, vocês escrevam nas perguntas aí e nós vamos, na medida do possível, respondendo. Certo, galera? Então assim, nosso tema de hoje, segurança no ciclismo. Então assim, para quem acompanhou, há 30, 40 minutos atrás acabou a penúltima etapa do Tour de France, onde para os amantes do ciclismo vocês viram que foi uma etapa impressionante, onde o atleta da Emirates conseguiu tirar uma diferença muito grande do líder, do camisa amarela, do Roglic, e mostrou alguns pontos assim que nos fazem pensar em relação à forma de treinamento, de equipe e assim por diante. É um exemplo distante, nós vamos trazer aqui para o nosso contexto de Santa Maria e se der certo, nós vamos ampliando, certo pessoal? Então assim, aqui eu fiz aqui um pequeno roteiro, como eu vou tentar guiar, para nós termos uma sequência, certo? Então assim, a primeira parte vai ser o quê? Segurança no trânsito e aspectos legais. O que o Código Brasileiro de Trânsito traz para nós ciclistas em âmbito nacional, certo? A segunda parte, itens de segurança para bikes e ciclistas. O que nós ciclistas podemos utilizar, o que nós ciclistas devemos fazer e utilizar em cima da nossa bicicleta no nosso cotidiano. E por último, sinalizações e cuidados ao pedalar. Essas sinalizações e cuidados ao pedalar é quando nós saímos sozinhos, individuais ou em grupo, certo? Então tá bom. Qualquer dúvida, vai lançando a pergunta e nós vamos respondendo, tá? Então assim, pessoal, a bicicleta é um veículo com direitos e deveres. A bicicleta, pessoal, que ela aparece no Código Brasileiro de Trânsito, ela é um veículo, então ela é regularizada. Então assim, ela tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que um veículo e que um pedestre. Porém, nós sabemos que isso não acontece na nossa, vamos falar aqui na nossa cidade, em Santa Maria, mas nós podemos levar a âmbito nacional. Então assim, lugar de bicicleta é na rua, sempre no sentido dos carros. Assim, tem algumas pessoas que trazem histórias ou costumes de que a bicicleta tem que andar na contramão. Não, ela não deve andar na contramão. Ela deve seguir o mesmo sentido da via dos carros, no sentido de rolagem. Deve andar sempre em cima da via, não em cima da calçada. Tá, pessoal? Assim, tem muitos que dizem, mas a calçada é segura, os carros não respeitam. Mas o que diz o Código Brasileiro de Trânsito é que as bicicletas devem ficar na rua ou na estrada, certo? Usando as faixas laterais da via, inclusive na esquerda, embora seja bastante perigoso. Assim, a bicicleta, ela é um veículo, se nós vamos comparar em relação aos carros motorizados, de menor velocidade. Então sempre o veículo de menor velocidade deve se posicionar, no sentido, no lado direito, por se tratar de um veículo de menor velocidade. Mas, se eu precisar trocar de direção, eu posso ir para o lado esquerdo, ficar em cima da pista ou na rua dentro da cidade, que a lei nos garante isso. Mas nós sabemos que ela é uma situação bem perigosa porque os carros, infelizmente, eles não respeitam. Mas nós podemos andar dos dois lados, certo? De preferência sempre no lado direito por se tratar de um veículo de menor velocidade, tá bom? E com preferência de uso da via. Assim, esse tópico aqui é o que nós vamos abordar depois em relação a não ficar em cima da calçada, certo? Então assim, é na rua mesmo, na estrada, na rua, tá? Se nós vamos treinar, andar de bicicleta nas rodovias, aí nós teremos que andar no acostamento.
aí entra um problema bem complicado. Vamos pegar primeiro a nossa região aqui. Algumas estradas o acostamento é inviável, muito ruim, onde acaba que o ciclista tem que andar em cima da pista. Então, se a pessoa vai andar em cima da pista, tem que ter um cuidado muito maior. Tem que redobrar sua atenção, porque imagine que na estrada o fluxo de carros continua, porém o tráfego de caminhões, o volume do caminhão é bem perigoso. Então, assim, o correto é no acostamento. Sabemos que não existe essa possibilidade de 100%, porque os nossos acostamentos não são tão bons assim. Então, quem for trafegar em cima da pista, o cuidado tem que ser redobrado. Tá? Então, assim, como diz o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 58, nas vias urbanas e rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia ou faixa. Então, assim, em Santa Maria, nós não temos uma ciclovia exclusivamente para bicicletas. Nós temos que dividir com os pedestres, com os corredores e assim por diante. Então, na grande maioria, se nós pegarmos aqui a nossa região central, nós temos que andar nas ruas e nas estradas. Então, segundo o artigo 58, o lugar da bicicleta é sim na rua, é sim na estrada, certo, pessoal? Então, assim, é lei. É lei. Então, nós ciclistas estamos amparados, porém nós temos que ter muitos cuidados e ao mesmo tempo nós temos alguns deveres que nós temos que seguir. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vai lançando uma pergunta aí e nós vamos respondendo com a medida do tempo, certo? Tá? E só para frisar aqui no finalzinho, com preferência sobre os veículos automotores. Então, assim, se nós estamos andando na estrada, na rua, seguindo todos os nossos deveres ali, a distância que precisa ter mais ou menos da calçada, uma velocidade segura, os veículos devem respeitar e esperar o melhor momento para nos ultrapassar. Só que isso às vezes não acontece. Tem determinadas regiões aqui, vamos pegar Santa Maria, que o fluxo de ciclistas é muito grande e os carros não têm a paciência necessária. Então eles passam colado com os ciclistas, às vezes de mau gosto. Tá? Então isso nós temos que ter assim, um cuidado bem grande, bem grande. Então, assim, continuando em relação aos termos legais, né? No Código Brasileiro de Trânsito, o artigo 21 diz: cabe aos órgãos de trânsito garantir a segurança dos ciclistas, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito. Não vamos falar se está certo ou se está errado, tá? O que nós temos que pensar? O ciclista aparece dentro do Código Brasileiro de Trânsito, a bicicleta aparece, então nós temos muitos direitos. Aí cabe a cada órgão público pensar de uma forma onde consiga proporcionar tudo isso que está previsto pela lei. Eu sei que assim, que o nosso anel viário aqui em Santa Maria, ele é um pouco deficitário, infelizmente, mas nós não podemos assim só ficar reclamando. Nós temos que tentar realizar da melhor maneira e da maneira correta, certo? Então, assim, o planejar, projetar e regulamentar seria onde nós tivéssemos ciclovias, locais seguros, organizados dentro da nossa cidade, que os ciclistas pudessem aproveitar. Por mais que nós sabemos também que a grande maioria dos ciclistas não vai ficar preso a uma ciclovia. Então, são os dois lados que nós temos que pensar, tá, pessoal? Então, assim, seguindo nos nossos direitos e deveres, calçadas e faixas de segurança. Então, assim, um dos deveres dos ciclistas, né, como nós já estamos falando, é andar na rua ou na estrada. Nós não podemos usar as calçadas que é de uso exclusivo dos pedestres. Se nós precisarmos utilizar, nós temos que descer da bicicleta. Então nós não podemos trafegar. Óbvio, pessoal, que assim, tem determinados momentos que a nossa velocidade em cima da bicicleta, ela é uma velocidade bem controlada. Então pode andar em cima da calçada. Mas nós temos que pensar o quê? Se ao mesmo tempo nós temos direitos, nós temos deveres a cumprir. Então, assim, se precisar, desce da bicicleta, empurra a bicicleta, porque daí nós passamos a ter o mesmo direito e dever de um pedestre normal, tá, pessoal? Então, assim, tentem
sempre na calçada, desce, empurra a bicicleta e vai, eu acredito que isso vai ser a forma mais eficiente de pedestres, ciclistas conviverem em harmonia, tá? Então assim, quer passar pela calçada ou atravessar com a bike na faixa, indica, desce da bicicleta. Eu sei que às vezes tu olha para um lado, tu olha para o outro, não vem ninguém, tu não vai descer isso, tu não vai descer da bicicleta, tu vai passar andando, porque tu quer chegar rápido no local que tu está indo ou terminar teu treino e assim por diante. Mas se nós temos direitos, nós também temos deveres e nós temos que dar exemplo, tá bom, pessoal? Então assim, bicicleta é somente na via, na rua. Na calçada, vamos tentar evitar, desce da bicicleta e empurra a bicicleta, que isso vai ser a forma de que todo mundo consiga chegar numa harmonia, tá bom? Aqui nós vamos entrar num ponto bem complicado, assim, um ponto bem, vamos chamar assim, bem desafiador, porque nós sabemos o que diz, foi o que foi dito ali, mas nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes os ciclistas não respeitam os pedestres. Então assim, hierarquia no trânsito, o que diz a lei? Quem tem a prioridade, quem tem a preferência no momento da via, ou no caso, quando nós estamos nas nossas ruas e calçadas. Os pedestres sempre têm a preferência, seguido pelos ciclistas, depois os veículos urbanos e por último os carros, tá? O que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso aqui. Se nós pegarmos os pedestres, eles podem estar indo de um local para o outro, eles podem estar praticando uma atividade física. Então assim, sempre o maior deve cuidar do menor, sempre, tá bom, pessoal? Então assim, nós ciclistas, quando estamos andando na rua e nós visualizamos pedestres ou corredores que estão vindo no sentido contrário ou estão no mesmo sentido que nós estamos indo, o nosso cuidado deve ser redobrado. Então assim, já antecipa o que vai fazer. Visualizou o pedestre, visualizou o corredor, já dá uma olhadinha para trás, diminui a velocidade, já abre um pouquinho para que não haja nenhum problema de ninguém se bater. Então o pedestre tem a preferência, seguindo os seus deveres, mas ele tem a preferência. Então todos temos que começar cuidando dos pedestres, depois ciclistas e assim por diante, tá? Então nós ciclistas, quando estivermos usando a bicicleta para meio de transporte, para lazer, para treino, nós temos que cuidar dos pedestres e dos corredores em sentido contrário ou no mesmo sentido que nós estamos indo, tá bom? Para que não ocorra nenhum problema e não deixe que quando ocorra essa aproximação pode gerar algum problema, tá bom? Ou um fato um pouquinho indesejado, tá? Na sequência, seriam os ciclistas que deveriam ter a prioridade no trânsito, onde, seguindo já o que nós conversamos, seguir o sentido da via, não realizar nenhum movimento muito brusco, os carros devem dar prioridade aos ciclistas, mas nós sabemos que isso não acontece. Os carros, motos, acredito que a pressa hoje em dia seja o principal inimigo, vamos chamar assim, da sociedade, está todo mundo correndo, e aí os carros não respeitam a distância que está o ciclista, não respeitam a velocidade que está o ciclista, não espera o carro que está vindo no sentido contrário, diminui a sua velocidade e passa. Eles passam muito próximos, eles passam, quando eu digo assim, talvez eu esteja sendo bem generalista, mas assim, a grande maioria dos condutores, eles não têm a paciência de esperar ou reduzir a sua velocidade e trocar de direção, tá bom, pessoal? Então assim, vocês, eu sou motorista, talvez eu pratique isso aí porque eu sou ciclista, então eu penso no ciclista, mas as pessoas que não praticam o ciclismo podem começar a pensar de uma forma diferente, de que antecipou, viu um grupo de ciclistas, diminui a velocidade, vocês vão chegar 10, 15 segundos depois no local de vocês, não vai mudar nada, mas em compensação, se vocês passarem muito próximo pelo grupo de ciclistas,
tem ciclistas iniciantes que podem se assustar. E nesse pequeno contato, nessa proximidade ali, pode gerar um tombo, uma queda e talvez uma fatalidade. Então eu tenho certeza que todo mundo consegue evitar isso. Então a pressa, pessoal, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos ter uma consciência um pouquinho maior, tá? Então assim, seguindo aqui na nossa sequência, o próximo na hierarquia seria os veículos de transporte urbano. Por que os veículos de transporte urbano? Nós temos que pensar que o número ainda de ônibus, vamos usar assim, é menor do que em relação ao número de carros que circulam na nossa cidade. E um ônibus pode carregar, pode transportar 50 pessoas, entendeu? Então um veículo consegue transportar um número grande de pessoas. Então por isso que ele é o próximo na hierarquia, depois dos ciclistas, porque ainda o número de veículos de transporte urbano é menor do que em relação ao número de carros, tanto particular quanto de carros de aluguel, que está tendo uma crescente muito grande nesses últimos tempos, tá? E o nosso último na nossa cadeia hierárquica seriam os carros de particular ou de transporte, tá? Porque se nós pegarmos aqui na nossa cidade de Santa Maria, antes da pandemia, no itinerário ali da 7h30 da manhã, quando vai para a universidade, tem 20 carros e tem uma pessoa em cada carro. Então é um número grande de carros para um número pequeno de pessoas que está sendo transportado. Então o volume é muito grande de carros particulares e de aluguel nas ruas. Então por isso que a quantidade, por ser uma quantidade considerável, eles se tornam o último ponto, assim, vamos chamar da nossa hierarquia. Esses veículos que devem ter o maior cuidado em relação aos outros. Nós não estamos comparando o tamanho. Um ônibus é maior que um carro, obviamente, mas não é essa a referência que o Código Brasileiro de Trânsito utiliza. E sim, ele utiliza a quantidade de veículos ou de pessoas que pode ser transportado. Tá bom, pessoal? Então, assim, sempre o maior cuida do menor. Sempre o maior cuida do menor. Então, assim, nós ciclistas temos que cuidar muito dos pedestres e dos corredores. Temos que cuidar muito, tá? Principalmente aqueles que estão no mesmo sentido da nossa via, porque eles estão caminhando, estão conversando, e a grande maioria não tem o cuidado de estar olhando para trás. Então, quando vê, tu passa muito próximo e aquela pessoa teve que trocar de direção e o acidente aconteceu. Então, assim, vamos sempre cuidar, tá bom, pessoal? Se tem alguma pergunta, vão escrevendo, alguma curiosidade, tá bom? Seguindo aqui então. Ameaçar ciclistas. Artigo 170. Tá bom, pessoal? Então, assim, nós ainda estamos na primeira parte, aonde é a parte legal, né? A parte legal, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou comentando aqui é o que está escrito. É o que está escrito, é o que a lei determina. Mas aí, infelizmente, nem sempre nós conseguimos realizar. Tá bom? Ameaçar ciclistas, certo? Isso eu vejo que é um grande problema que acontece principalmente pelas pessoas que não praticam o ciclismo, que não têm o hábito de usar a bicicleta. Óbvio que eu não estou generalizando, não estou dizendo que porque eu não pedalo, eu vou fazer isso. Mas as pessoas que estão usando os meios de transporte, que daí está lá na última ponta da nossa pirâmide hierárquica, que são na grande maioria os carros, a pressa, as obrigações diárias nos deixam muito, muito acelerados. Então, assim, o que as pessoas, os ciclistas, o que realmente acontece? O ciclista tá, vamos pensar assim, que está seguindo todas as orientações, andando no lado direito, respeitando todas as regras. Os carros, eles chegam muito próximos. E daí, assim, em determinado momento da via, talvez tu tenha que subir na via ou entrar, ficar mais centralizado, né? E aí nisso a velocidade acaba atrapalhando. E tem alguns condutores que não têm essa paciência, não têm esse entendimento, e as ameaças começam a ser verbais
e em determinados momentos os condutores até jogam o carro para cima. E aí o que vai acontecer? Chegando na hora, fez isso, o carro vai embora. Então assim, pessoal, está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 21, que dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima, tá? Então assim, não quero dizer que nós temos que sair multando, sair denunciando, mas os condutores conseguem esperar um pouquinho, 5 segundos, 10 segundos, e faz a conversão e continua andando, tá? Mas eu vejo que são os dois lados nós temos que tentar entender, mas como está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, é lei. Sendo lei, nós ciclistas temos direito de estar na rodovia, de estar na rua, e os condutores devem respeitar, tá bom? Então assim, o que os ciclistas devem fazer? Aconteceu alguma ameaça, aconteceu alguma incidência em um determinado local que tem um fluxo grande de ciclistas, nós devemos se ajudar. Deve dizer assim, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá bom? Nós não podemos ficar omissos, porque assim, eu aprendi um ditado nesse tempo que eu estou no ciclismo, que é um pouquinho exagerado, mas nós somos o para-choque. Então se o ciclista cair, o acidente, o dano com ele é muito grande. O carro, não estou dizendo que o carro pode se batendo, não é isso, pessoal, tá? Mas nós temos que ter essa noção que a bicicleta, no momento que tu cai, o dano pode ser muito grande. Então assim, temos que cuidar, todos têm que se cuidar, tá? E seguindo nesse ameaçar ciclistas, eu faço parte de um grupo do WhatsApp da grande região de Porto Alegre, que lá tem um Voyage branco que eles não conseguiram pegar ainda, já tem vários boletins de ocorrência, vários incidentes, que é esse motorista, ele ameaça os ciclistas, joga o carro para cima dos ciclistas e alguns até já sofreram algumas lesões. Então assim, aqui em Santa Maria eu ainda não ouvi e não vi nada sobre isso, mas acredito que nós não estamos livres que isso possa acontecer. Então qualquer situação que você acha que possa ter sido ameaçado, que o motorista, o motoqueiro não teve, vamos dizer assim, a paciência de esperar, saiu me xingando, se tu acha necessário, vamos começar a conversar, e quem sabe, se ficar muito ruim, né, aí teremos que partir para medidas mais drásticas, que seria o boletim de ocorrência e assim por diante, tá bom, pessoal? Mas assim, é proibido ameaçar, certo? Então nós podemos ter a infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir, tá? Então assim, todo mundo, a grande maioria, desculpa, é motorista. Então assim, eu estou andando, eu tenho que pensar nisso, porque se eu me aproximar, se eu passar muito próximo de um ciclista, podendo causar algum problema ou alguma ameaça, eu posso estar sendo enquadrado no artigo 170, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vão escrevendo, e aí nós vamos conversando, tá bom? Então, assim, encerramos a primeira parte, aonde nós pegamos o que? Pontos que nós consideramos importantíssimos que estão no Código de Trânsito Brasileiro. Óbvio que tem outros artigos que vão ter uma gama, vão abranger uma área maior. Mas assim, o nosso objetivo é o quê? É tentar trazer aqueles pontos que nós consideramos importantíssimos para nós ciclistas. Pensando primeiramente aqui em Santa Maria, irmos abrindo o nosso leque de direitos e deveres, tá? Direitos e deveres, é isso que nós não podemos esquecer. Não adianta eu só dizer assim, eu sou ciclista, eu tenho direito. Concordo, tem direito. Mas nós temos também deveres simples, mas nós temos que realizar. Tá bom, pessoal? Então, assim, na segunda parte, nós já vamos entrar assim, então, em pontos mais específicos para quê? Já tenho noção, já estou andando na cidade, já tenho uma certa regularidade, pertenço a um grupo. O que eu preciso como itens de segurança? Como itens de segurança,
tá? Então assim, se nós vamos pensar, nós elegemos esses 3 itens aqui que para nós assim são os itens essenciais para começar a andar, tá bom? Primeiro o capacete, porque vamos dizer que por qualquer inconveniente, qualquer situação, você se desequilibrou da bicicleta, se assustou, passou um animal na sua frente e você teve que frear e não conseguiu se equilibrar, caiu. O capacete, ele é importante para a proteção da nossa cabeça, então ele é um item importantíssimo, certo? Aí nós não vamos entrar em detalhes de marca, nada, aí fica a critério de cada um, mas ele é um item importantíssimo. Procuramos, não diz nada no Código de Trânsito Brasileiro, onde é obrigatório o uso de capacete, como é o uso do capacete na motocicleta. Mas nós entendemos que é muito importante, pensando na nossa segurança, caso ocorra qualquer colisão de qualquer grau, tá? Então nós achamos que o capacete ele é muito importante para nós iniciarmos na nossa utilização em cima da bicicleta, tanto como modo de transporte, como deslocamento, como lazer, como competição, tá bom, pessoal? Óculos. Por que o óculos? O óculos, assim, alguns vão dizer assim, mas o óculos não vai influenciar em nada. Mas se nós estamos andando, o óculos vai nos impedir de quê? A velocidade na bicicleta, ela é maior que a velocidade caminhando e que ela é maior que a velocidade correndo. Então, se nós estamos andando, nós não conseguimos visualizar bichinhos, qualquer tipo que for, ou outro material, e se ele entrar no nosso olho, a tendência é o quê? É eu fechar os olhos, eu posso perder a concentração da onde eu estou na via, me desequilibrar e consequentemente pode causar um acidente. Então assim, o óculos ele é um item de segurança porque qualquer objeto que venha bater no nosso olho, a tendência é o que? É ele proteger, sem considerar que de acordo com o horário que nós vamos treinar ou utilizar a bicicleta, o sol pode influenciar, tá? E tem aquelas pessoas que precisam usar o óculos mesmo, já tem a necessidade do óculos de grau, então já está ali, aí tem que fazer aquela adaptação e utiliza. Mas isso não é uma regra, é a mesma situação que eu conversei sobre o capacete. Não tem nada dizendo que é obrigatório. São itens que nós consideramos essenciais para iniciarmos no ciclismo. Tá bom, pessoal? Pensando que o óculos, a grande finalidade dele vai ser a proteção de qualquer objeto estranho que possa bater no nosso olho enquanto nós estamos em cima da bicicleta. Tá bom? E as luvas? Agora as luvas é um grande problema. Algumas pessoas já acham que as luvas são desnecessárias. Outras pessoas acham que são primordiais. Aí cabe cada um achar o que é melhor para si. Por que eu considero a luva muito importante? Porque de acordo com a pessoa, o suor que tu vai produzindo de acordo com a intensidade do teu treinamento vai molhando muito as suas mãos. E dependendo o posicionamento que tu está em cima da bicicleta, a sua mão pode resvalar do guidão, dependendo se for a speed ou se for mountain bike, pode resvalar e aí, consequentemente, um desequilíbrio e uma queda. Vamos dizer que aconteça uma queda, a luva protege, porque dependendo da forma como eu cair no chão, a primeira parte com que eu vou botar no chão vai ser as mãos para me proteger. Então a luva já ajuda nessa proteção da mão. Óbvio que a pancada não tem como proteger, mas no momento que tem o contato com o solo, o asfalto, a estrada de chão, a trilha, já vai proteger a sua mão, tá? Então eu considero muito importante o uso das luvas, principalmente o que? Para reter e diminuir, vamos dizer assim, a quantidade de suor. Óbvio, vai chegar uma hora que ela vai estar ensopada, ela vai estar cheia de água, mas eu considero muito importante, principalmente no momento que tu está em cima da bicicleta, aquela segurança ali para que a sua mão não resvale, tá bom, pessoal? Então assim, tem pessoas, como eu já falei, que acham desnecessário, tá bom? Então nós consideramos esses 3 itens essenciais para começar a andar, certo? Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma indicação, assim, eu acho importante isso, escreve aí para nós vamos respondendo. E assim, o que nós queremos dizer, esses são os 3 itens essenciais. Nós poderíamos falar nas roupas,
uma bermuda própria para o ciclismo, nós podemos falar da camiseta, da alimentação, da hidratação, tá? Mas esses são os 3 que nós consideramos importantíssimos para começar. Com o tempo de uso de bicicleta, de frequência de treinos ou de mobilidade urbana, cada um vai avaliando o que é importante. A bermuda é importante? Sim, ela é muito importante. A sapatilha é importante? Aí isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Mas nós elencamos esses 3 como os principais, certo, pessoal? Então, isso aqui seriam os itens para a segurança do ciclista. Itens de segurança para a bike. Agora nós entramos num outro ponto que também algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, pensando em relação ao momento do dia que nós estamos utilizando a bicicleta. Sinalização. Não acho que não precisa falar, mas estou andando à noite, independente do que eu estou fazendo, eu tenho que ter objetos luminosos para que eu seja visto pelos motoristas a uma distância considerável. Eu tenho que ser visto, tá? Eu tenho que ser visto. Então, os objetos luminosos são importantíssimos. Eu sei que acontece às vezes sair correndo, esqueci, mas nós consideramos que os objetos luminosos são importantíssimos para a bicicleta, principalmente à noite, por mais que nós podemos utilizá-los ligados durante o dia também. Algumas pessoas que já são um pouquinho mais exigentes, eles usam roupas com tarjas reflexivas, que também à noite tu tem essa visibilidade numa distância maior. Então assim, existem roupas, principalmente camisetas e jaquetas, que têm essas tarjas reflexivas que facilitam a visualização do motorista, do motoqueiro e assim por diante, tá? Então assim, consideramos que para a bicicleta, inicialmente, 2 faróis luminosos, certo? Preso no guidão, aí nós temos diferentes marcas, e outro preso no canote do selim, tá? Então aí fica a critério de cada um, mas nós consideramos que os aparelhos luminosos são muito importantes para facilitar a nossa visibilidade. Então, vou repetir, nós ciclistas temos que ser vistos, tá? Nós não podemos ficar esperando que os motoristas de carro, de moto, de caminhão saibam que nós estamos lá, principalmente à noite, tá bom? Agora entra um ponto assim que eu vou ser bem crítico em relação aos ciclistas, que são as sinalizações que nós ciclistas devemos fazer quando estamos utilizando a bicicleta. Independente se estamos treinando, mobilidade urbana, lazer, independente. Nós temos que usar essas sinalizações básicas. Porém, cada região tem uma sinalização. Essas daqui que eu peguei foi o que eu procurei no Detran e foram as que apareciam no Detran, tá? Então assim, talvez na região, se tem pessoas de outro estado que estão nos visualizando, seja diferente, tá? Eu peguei essas aqui que eu considero as mais simples e as mais utilizadas aqui no Detran RS, certo? Mas isso pode acontecer de ser diferente, talvez a nomenclatura seja outra e assim por diante. Então assim, como eu falei, o ciclista tem que ser visto. Se o ciclista tem que ser visto, já falamos da iluminação, talvez das roupas. Agora, como que o motorista vai saber que o ciclista vai mudar de direção? Lá no primeiro tópico nós falamos sobre as leis, né? Então dizia que tem que andar na direita. Então o ciclista está andando na direita e ele vai fazer uma conversão à esquerda ou ele vai mudar de direção, ele levanta o seu braço esquerdo, porque ele está indicando que ele vai mudar de direção. Mas não adianta só levantar e tirar. Fica com o braço esquerdo, olha para trás e certifica-se que o motorista te viu. Não adianta tu apontar o braço e entrar, porque senão é difícil depois do que pode acontecer. A mesma situação para a direita. Se eu estou na faixa da esquerda e quero mudar de direção para a direita, a mesma situação. Eu levanto o meu braço direito e mantenho o meu braço direito. E ainda assim, olho para trás, me certifico que não vem nenhum carro ou que o carro que estava lá me visualizou e aí eu entro. Vocês têm que concordar que não adianta tu colocar o braço e esperar que o motorista vai te ver ou que ele vai te respeitar. O correto seria, mas nem sempre isso acontece. Então,
levantou o braço, mostrou que tu vai mudar de direção, se certifica, olha para trás e aí troca de direção. Então, vou trocar de direção, estou da direita, quero ir para a esquerda, levanto o meu braço esquerdo e mantenho ele reto, tá? Para a direita, a mesma situação. Se eu levantar o meu braço acima da minha cabeça, posso ter dois significados, que eu vou frear, diminuir a velocidade, porque talvez tenha pedestres na frente, obstáculos na via, ou até mesmo parar. Estou dizendo que vou parar para descer da bicicleta, para fazer alguma situação. Então, se eu levantar a minha mão esquerda, estou do lado direito da pista, vou levantar a minha mão esquerda acima da minha cabeça, significa que eu vou frear ou diminuir, ou parar, descer da bicicleta. Se eu posso usar também a minha mão para baixo, como está aqui na figura, tá? Então assim, os dois, segundo o nosso Detran aqui, têm o mesmo significado. E é aquilo que eu falei, cada região é uma região. Talvez apontar para baixo, como está sendo aqui assim, essa figura, desculpa, não significa isso. Então é isso que nós temos que pensar, tá? Cada região tem a sua sinalização. Talvez o grupo de ciclismo que você pertença tenha uma sinalização diferente. Pode fechar a mão, dizendo que vai parar ou que vai frear ou que tem algum obstáculo na frente, tá? Então assim, esses são sinais básicos que foi aonde nós procuramos, tá, pessoal? Então, levantei a mão acima da minha cabeça ou abaixo, significa que eu vou frear ou vou parar, tá bom? Assim, esses são alguns sinais que nós devemos realizar durante a nossa utilização da bicicleta nas vias públicas, federais e estaduais, tá? Se eu estou treinando na estrada, a mesma situação. Se eu vou desviar de um obstáculo, se eu vou ter que subir na pista, indico, por mais que não seja o correto, mas eu tenho que fazer. Então assim, essas sinalizações servem para indicar aquilo que o ciclista está querendo fazer, tá bom, pessoal? Porque o veículo, o motorista está ali, visualizou o ciclista, mas não sabe o que ele vai fazer, não sabe o que tem à frente do ciclista. Quando vê, o ciclista mudou de direção, aproximou, pode gerar um problema ou até mesmo uma colisão. Então, ciclistas sempre devem usar esses sinais básicos para quê? Para que todas as pessoas possam entender e pensar naquilo que vocês querem fazer, certo? Como eu falei, cada região é uma região. Talvez os sinais sejam diferentes com o mesmo significado, certo? Agora essa é a nossa terceira parte, já estamos quase encerrando, tá, pessoal? Daí assim, treinos em grupo. Esses treinos em grupo, o que eu quero salientar aqui? Tem pessoas que compraram uma bicicleta, conhecem um amigo, aquele amigo conhece outro amigo e começam a andar junto. Se nós vamos andar nas estradas de chão, onde predomina o mountain bike, o fluxo de trânsito é menor. Então talvez o posicionamento dentro da estrada seja, vamos dizer assim, mais tranquilo. Já para quem anda no asfalto, nas rodovias, nós não temos todo esse espaço para andar. Então é muito importante que essas configurações assim que eu vou tratar aqui agora sejam importantes para que vocês tenham e aproveitem com segurança o seu treino ou a sua mobilidade, tá? Então assim, respeitar as leis de trânsito. Eu acho que isso é básico, mas tem que ser dito, porque não adianta eu estar uniformizado, seguir capacete, tudo, e estou andando na contramão, ou quando vejo estou andando no meio da via, da faixa de rolagem. Não posso, eu tenho que andar direito. Ah, mas é porque eu precisei. Tudo bem, cada caso é um caso, mas eu tenho que respeitar as leis de trânsito. Andar em fila indiana. Aqui também vai ser um ponto que pode gerar discussões, porque, como eu falei, cada grupo tem uma regra dentro do seu grupo, um entendimento de como que funciona. Por que andar em fila indiana? Se está andando um atrás do outro, talvez 20 atletas vão
ocupar uma distância grande na rodovia ou na estrada. Porém, o carro consegue abrir e passar. Algumas pessoas já consideram que tem que ser diferente. Andar duas pessoas e fazer duas filas, porque daí ocuparia como se fosse o espaço de um carro. Mas nós não achamos nada no Código de Trânsito Brasileiro dizendo que tu tenha que andar lado a lado com a pessoa. No caso, estamos treinando com um grupo de 10 pessoas, vamos dizer assim, um exemplo. E aí nós vamos fazer duas filas com duplas, 5 duplas. Nós vamos ocupar mais ou menos o tamanho de um carro ou de uma caminhonete. Porém, eu estou entrando na via de rolagem. E aí que está o problema. O correto seria andar em fila indiana, um atrás do outro. Talvez, vamos entender, a distância vai ser grande, mas isso tudo depende do número de pessoas que estão realizando o treino naquele momento. E sabendo que também nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, treinos em grandes grupos não é o correto, né, pessoal? Então é isso que nós temos que ter essa clareza. Parece simples, mas às vezes nós cometemos esses erros, tá? Então assim, um atrás do outro, fila indiana, andando sempre na direita da via, tá? Se o atleta que está na frente da linha da fila indiana ou do pelotão, dependendo como vocês querem chamar, ele vai trocar de direção, lembra no outro tópico ali da sinalização? É a mesma situação, ele indica com o braço e toda a fila vai junto. Só que não adianta só o primeiro fazer. O primeiro tem que passar para o segundo para o terceiro. Então essa comunicação dentro desse treino em grupo é muito importante, principalmente para evitar qualquer acidente, tá bom, pessoal? Porque o da frente está visualizando tudo, mas dentro do grupo que vocês estão acostumados a treinar, a andar, talvez 1 metro seja confortável para andar. Algumas pessoas estão começando a andar com vamos usar o termo atletas assim, ou praticantes, com um nível de condicionamento físico superior, eles aproximam da roda da pessoa justamente para sofrer menos. E aí que pode acontecer um grande problema, porque o da frente, ele está quebrando ali. Então, se eu fizer a mesma força, eu posso perder esse contato e bater na roda da frente. Então é isso que nós temos que entender. Nós consideramos 1 metro a distância mínima, mas o que eu quero é que vocês entendam e que fique muito claro para vocês. Isso é o que nós consideramos uma distância segura, porque vai dar tempo do atleta da frente sinalizar que tem um buraco, que ele vai trocar para a direita, vai trocar para a esquerda, que tem um animal. Os animais são muito perigosos nas vias, tá? Porque tu não sabe o que ele vai fazer e se tu vem numa velocidade alta, o acidente, a colisão é bem complicado. E aí, imagina se tem 5, 6 atletas um atrás do outro, com menos de 1 metro. Não estou dizendo que 1 metro é o que vai salvar, mas tu consegue visualizar, tá? Se eu pudesse dar uma informação, uma dica, seria o quê? Tá andando a pessoa da frente, o de trás, ele não pode ficar exclusivamente atrás, ele tem que conseguir andar um pouquinho do lado, porque ele também tem que estar visualizando, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo na frente, porque não adianta o da frente sinalizar o tempo todo. Quando ele esquece de sinalizar um buraco, ele desvia, o de trás cai no buraco e o acidente está feito. Então assim, essa confiança, essa comunicação é importante, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar prevendo o que pode acontecer. Então se eu fosse dar uma dica, sou um atleta mais fraco, estou andando atrás, abre um pouquinho, visualiza, volta, abre, volta, vai conhecendo, vai se percebendo em cima da bicicleta. E também, se caso da frente for muito forte, deixa ele embora e tu faz o teu pedal com segurança. Tá bom, pessoal? Então assim, estar atento a qualquer movimentação ou manobra estranha, né? Se nós vamos pegar aqui a nossa região de Santa Maria, para quem vai para Rio Grande, acredito que no final de semana seja o local que tem a maior concentração de ciclistas. E aquela estrada, o asfalto é muito bom, porém não tem acostamento. Então nós temos que dividir espaço com os carros. E ali é uma zona rural, uma concentração grande de animais, principalmente cachorros, nós temos que ter esse cuidado. Sempre um vai sinalizando, um vai indicando tudo o que está acontecendo. Mas como diz ali, estar atento. Eu não posso ficar atento somente à roda do meu colega da frente, que está andando, sei lá, uma velocidade alta, e eu estou pensando só na velocidade. Não, eu tenho que pensar primeiramente na segurança.
Tá? Então eu tenho que estar atento ao meu colega da frente, tenho que estar sinalizando para o meu colega atrás, mas também eu tenho que ter atenção em tudo que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, atento a qualquer movimentação ou manobra estranha. Vou pegar o exemplo de Arroio Grande. A saída e a entrada da rodovia são carros ou caminhonetes que não têm um recuo, eles já entram direto na pista. E nós temos que concordar que se o carro não respeitar, que ele deveria respeitar, no momento ali o acidente está feito. Então é isso que nós temos que estar pensando. Sempre estar atento a qualquer movimentação. Qualquer movimentação. Tá? Continuando, né? A atenção, sinalizar objetos e buracos da via. Vamos continuar com o mesmo exemplo. A pessoa da frente está visualizando tudo o que está acontecendo. Se ele esqueceu de visualizar que tem um buraco e ele desviou, e o atleta de trás ou o ciclista está próximo, ele cai naquele buraco. Dependendo da velocidade e com a profundidade, pode furar um pneu, entortar uma roda, a pessoa pode se desequilibrar e cair. Então essa distância que nós comentamos ali no item 3, de 1 metro, é uma distância, não vou dizer totalmente segura, porque isso depende muito da experiência do ciclista, da experiência que você tem, estar em cima da bicicleta, conhecer a sua bicicleta e principalmente andar em grupo, tá? Sinalizar objetos e buracos, porque isso acontece direto, porque as nossas estradas, vamos pegar aqui em Santa Maria, elas não são limpas. Então nós temos muitos buracos, muitos remendos, onde tem aquele cascalho que fica solto. Dependendo, se eu passar no meio do cascalho o pneu, vamos pegar o exemplo da bicicleta speed de estrada, que o pneu é fino, eu posso me desequilibrar e o acidente acontecer. Já a mountain bike, que tem um perfil maior, consegue passar por isso tranquilamente. Mas se nós pudermos evitar tudo isso, é importantíssimo. Então assim, sempre está sinalizando. Se eu estou sozinho, qual a sinalização que eu vou fazer? Mudança para a esquerda, mudança para a direita, vou parar, porque eu estou sozinho. Mas essa sinalização eu posso utilizar em grupo também. Estou andando, o de trás, vamos dizer que ele não está vendo. Como é que ele sabe que tem um objeto à direita ou um objeto à esquerda? Aí vai de grupo para grupo, cada grupo sinaliza de uma maneira. Estou andando, tem um objeto à minha direita. Se eu baixar a minha mão, quer dizer que ali tem algum objeto, que eu vou ir para a esquerda. Mas será que todo mundo conhece isso? Então é muito importante que tenha esse conhecimento dentro do grupo que tu pertence, ou até mesmo dos grupos que tu vai treinar, do que significa cada sinalização. São sinalizações básicas, porém sinalizações muito importantes para a nossa segurança no trânsito. Tá? Então aqui seria uma foto de um treino em grupo, né? Um treino em grupo, onde a pessoa da frente deveria ou deve sinalizar tudo o que está acontecendo, mas as outras pessoas elas estão posicionadas de acordo com o exemplo. Talvez esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo alto nível, né, profissional, que eles têm esse conhecimento, esse entendimento de tudo que acontece dentro de um grupo de ciclismo, de um pelotão de competição, que essa é uma velocidade muito alta. Talvez a nossa realidade aqui em Santa Maria, que os grupos andam numa velocidade menor, talvez não seja tão importante, mas é uma fila, eles estão em fila lá depois que vai começar a abrir. Mas pensando em trânsito, em segurança de trânsito, é muito importante que nós conseguimos seguir a nossa fila indiana, sempre respeitando a faixa da direita, nunca andando na contramão, tá bom, pessoal? Eu dei algumas fotos, assim, alguns exemplos de o que seria treinar em pelotão. Mais um pro lado. Falta. Tá? Não deu? Aqui, quando nós fizemos um treino andando em fila indiana, um atrás do outro, certo? Então, assim, tentando respeitar tudo o que nós conversamos agora. Mas nós sabemos que no momento que nós estamos andando, nós esquecemos de alguns pontos que são importantíssimos. A confiança dentro do grupo vai deixando que tu ande próximo, mas não é o correto, pessoal. Não é o correto. Nós temos que pensar sempre na segurança, não podemos pensar exclusivamente em velocidade média ou outros
ganhos que o ciclismo nos proporciona, e sim na qualidade de saúde principalmente, tá? Então assim, muito obrigado. Trouxemos pontos bem superficiais, mas que nós consideramos muito importantes, principalmente para a utilização da bicicleta no nosso trânsito, partindo de Santa Maria ou aonde vocês que não são de Santa Maria possam estar nos visualizando. Tá bom, pessoal? Então assim, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, entre em contato com a Golfit Assessoria Esportiva. Tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos e vamos responder o mais rápido possível aquela dúvida que você possa ter, tá? Então, certo, pessoal? Muito obrigado, agradeço pela participação de todos, bom final de semana e bons treinos!